Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da experiência da Matera em montar uma rede de inovação aberta. Essa rede, na verdade, ela é voltada para negócios, geração de negócios de soluções de internet das coisas. Bem, eu não sei quem conhece a Matera, mas a Matera é uma empresa filha da Unicamp, né, que é o termo que o professor Brito, a Vanessa, utilizou ontem, né? São empresas formadas por ex-alunos da Unicamp, é o caso da Matera. A gente é uma empresa de tecnologia, a gente desenvolve software, sistemas, principalmente para o mercado financeiro, bancos, fintechs. A gente tem atualmente mais de 100 clientes nesse mercado. Bom. Internet das coisas. Eu não vou entrar aqui muito no mérito do conceito, eu imagino que isso, né, todo mundo, a grande maioria, já conhece, tá? Não vou explicar. Mas acho que é interessante notar por que esse assunto, por que esse tema ganhou tanta relevância nos últimos anos, nos últimos 2, 3, 4 anos. Né? Sendo que, né, o que é a internet das coisas? São sensores, atuadores, hardware, internet. Na minha época, né, quando eu estudava na Unicamp, no século passado, já tinha isso tudo aqui, inclusive a internet. Né? Por que isso ganhou relevância? Escala. Né? Acho que a palavra-chave é justamente escala. E essa escala, ela aparece, ela se reflete, eu diria que em 3 fatores importantes, que eu costumo chamar que é a tempestade perfeita. Tá? Então, essa estatística ela já está antiga, né? É de 2 anos atrás, mas ela mostra que mesmo no Brasil, com problemas de infraestrutura que a gente tem, a abrangência da rede aqui no país já é muito grande, tanto a banda larga fixa quanto conexões móveis. Né? Então, mais da metade da população já em 2015 usava internet, esses números com certeza já são maiores. Então, a rede hoje ela é muito mais abrangente. Existe um movimento, né, de barateamento de hardware, né, a famosa lei de Moore, e hoje a gente consegue ter hardware poderoso, que consegue fazer, tem capacidade de processamento bastante relevante, a um preço muito barato. Quando eu falo muito barato, é 10, 20, 30 dólares para você comprar uma plaquinha com hardware, com um mini computador, vamos dizer assim. Mesma coisa com sensores, diversos tipos de sensores hoje em dia, de temperatura, de umidade, giroscópio, enfim. Tudo isso hoje muito barato, na casa de dólares. Tá? E voltou, na verdade, né, um conceito antigo, que é o faça você mesmo, né? Que hoje o pessoal chama de cultura maker. Então, tem muita coisa hoje na internet, muito vídeo no YouTube, muita receita, né, assim que o pessoal fala, para você desenvolver soluções, por exemplo, para automatizar a iluminação da sua casa, o ar-condicionado do seu escritório. Né? Então, isso hoje está tudo muito fácil, muito prático de usar. Então, esses 3 fatores, né, a questão da internet, do barateamento do hardware e dessa cultura hoje de compartilhamento, essa cultura maker, eu acho que levou a esse cenário que a gente tem hoje de interesse da internet das coisas. Eu trouxe um exemplo aqui, não sei, alguém conhece o Netflix Socks? Alguém? Não? Oh, isso aqui é bacana, isso resolve um problema muito importante da atualidade. Tá? Acho que todo mundo tem Netflix, ou pelo menos já viu, né, já assistiu. Quando você assiste uma série de TV no Netflix, né, para quem não conhece, ele vai passando os episódios. Né? Principalmente se tiver mais de uma temporada, ele vai, manda bala. Né? E às vezes a gente dorme, né? Quem tem filho pequeno, às vezes acaba cochilando, às vezes no sofá e tudo mais. Então, essas meias, né, quem criou a receita foi o próprio Netflix, ela detecta quando você dorme, baseado em sensores aí de movimento e tudo mais. E quando ela detecta que você dorme, ela desliga a televisão. Né? Ela atua para desligar a televisão. Então, é um exemplo simples, mais lúdico, né, mas acho que ilustra bem, né, a facilidade que existe hoje. Né, se você for no site, tem a receita, é muito simples. Quem conhece um pouquinho de eletrônica, é um Arduino, um acelerômetro, é uma coisa bem simples, né, para quem conhece um pouco dessa parte de elétrica e eletrônica. Legal, Alexandre, muito bacana, a meia, né, os makers e tudo mais. Mas onde que está o dinheiro? Né? Onde que a gente gera riqueza e captura a riqueza? Eu peguei um indicador aqui, né, tem vários, né, se vocês pesquisarem, números, previsões e tudo mais. Eu peguei de propósito a maior cifra que eu achei, tá? De 6 trilhões de dólares, né? As soluções de internet das coisas vão movimentar ao longo de 5 anos.
né? Não sei se vai ser 6 trilhões, 2 trilhões, 1 trilhão, 500 bilhões, mas o fato é que existe praticamente um consenso que soluções desse tipo vão gerar bastante riqueza, vão gerar bastante valor que pode ser capturado pelas empresas, tanto grandes empresas quanto pequenas empresas. E não é à toa, né, que a gente acabou de ver uma apresentação aqui, uma palestra da HP, né, surgiu lá o assunto da internet das coisas, você vê a Bosch falando isso, a IBM, a Amazon, né, praticamente todas as grandes empresas estão, de alguma maneira, buscando soluções de internet das coisas, oferecer soluções de internet das coisas, né, e você tem muitas startups também. Algumas delas, né, eu contei pelo menos 15 que participam aqui do evento, né, que tem alguma solução baseada em internet das coisas, né. Então, por exemplo, a AgroSmart é uma das startups que está aqui no evento. E onde que vem o dinheiro? Né? Aí é uma visão um pouco mais particular. O dinheiro ele vai vir quando a gente conseguir desenvolver soluções que o pessoal chama de M2M, machine to machine. Por quê? O que é a internet das coisas? São sensores, então, você ter uma solução que você consegue monitorar um ambiente, né, com diversos sensores, mandar essa informação de alguma maneira para um servidor central que vai agregar esses dados, vai analisar esses dados e, de maneira o mais automática possível, agir sobre o ambiente, isso vai gerar riqueza. Isso vai gerar ganho de produtividade, isso vai reduzir risco de acidentes e tudo mais. Então, uma solução desse tipo hoje, né, um padrão desse tipo, você consegue aplicar para a indústria, né, monitorando máquinas da indústria, da manufatura, você consegue aplicar para a saúde, né, monitorar pacientes crônicos, né, pessoas que precisam de uma assistência maior, vale para logística, vale para varejo, né, a gente tem várias startups aqui com soluções relacionadas com varejo, com logística. Então, realmente um potencial muito grande, ela é uma solução nesse aspecto horizontal, essa arquitetura horizontal. E aí que eu acho que tem o valor, aí que tem a riqueza que precisa ser capturada, e a meia da Netflix, né, as coisas em casa, fica mais como um hobby, né, uma brincadeira. E aí chegamos na rede de inovação. Né? Em 2015, né, no segundo semestre de 2015, eu, outros representantes de empresas da região de Campinas, né, a CIT, a Ícaro, a Baita Aceleradora, a gente se reuniu, né, quem era responsável por pesquisa e desenvolvimento, inovação nessas empresas, e a gente começou a falar de internet das coisas, justamente desse cenário. E a gente chegou em 3 constatações, 3 conclusões. Primeira, é uma janela de oportunidade, de fato, né, tem dinheiro na mesa, tem como capturar valor. Segunda conclusão que a gente teve, todas essas empresas que eu comentei, elas são empresas de software, Matera, CIT, a Ícaro. Então, a gente sabe que a gente não tem competência de elaborar, de construir uma solução fim a fim de internet das coisas. A gente não tem competência em design de hardware, protocolo de comunicação, eventualmente a gente não conhece o negócio, né? A Matera não tem experiência, por exemplo, com mercado de saúde ou agribusiness. Né? Então, essa situação ela aconteceu com as outras empresas também. Né? E a terceira constatação, a terceira conclusão é que se a gente tentasse fazer sozinho, adquirir essas competências de alguma maneira, né, contratando pessoas, treinando, comprando outras empresas, ia demorar muito tempo e a gente provavelmente ia perder essa janela de oportunidade. Então, qual foi a solução, qual foi a proposta? Vamos partir para a inovação aberta. Não vamos tentar fazer isso dentro de casa ou num grupo pequeno, fechado. Vamos tratar isso de forma aberta. E daí surgiu o TEM, né, que é a sigla de Tech Experience Network, que é justamente, ele é um laboratório, ele fisicamente é uma sala, um laboratório onde você tem equipamentos, né, para o pessoal trabalhar, kits de hardware e tudo mais, mas ele é muito mais do que isso, ele é uma rede de negócios. Ele procura conectar oferta com demanda. O que significa isso? O TEM, ele procura ser uma ponte, né, um caminho para que as grandes empresas, né, ou a própria Matera, a CIT, os clientes da Matera, da Ícaro, né, coloquem desafios, coloquem necessidades, coloquem dores, né, que são relevantes para ele, e isso chegue em startups e pequenas empresas que tenham solução de internet das coisas, ou que estejam trabalhando com a internet das coisas. Então, a gente procura fazer justamente esse link entre a grande empresa e uma startup, às vezes nem é uma startup ainda, é um grupo de alunos, de pesquisadores de pós-graduação,
né? Mas eles têm uma solução bacana, têm uma ideia interessante, mas não conseguem chegar na grande corporação, né? Isso, principalmente para startups B2B, isso é um grande desafio, né? Não só para a internet das coisas. Então, na verdade, o diferencial do TEM é justamente a gente não só montar uma rede de conexões, de negócio, mas trazer problemas reais. Então, tudo que entra na rede são problemas concretos. São problemas que a Matera, a CIT, a Ícaro trazem do mercado, de clientes nossos. Então, tem um nome e um CNPJ. Eventualmente, aquela empresa não quer se expor, tudo bem, mas é um problema concreto, real, que a gente coloca para a rede. Aqui é uma ilustração de como é que funciona o TEM, né, a estrutura. Então, você tem os sponsors, né, que é a Ícaro, a CIT, a Abaita e a Matera. A gente que investe, a gente que coloca dinheiro, né, uma iniciativa 100% privada, de investimento privado. Quem executa, né, quem operacionaliza o TEM é a Softex Campinas, então tem pessoas no laboratório, organizam os eventos e tudo mais, né? A gente tem parceiros de tecnologia que cedem materiais, licença de software, disponibilizam instrutores para treinamentos, né? E você tem aqui, né, mais na borda, as conectadas, né? Os membros dessa rede, né? Não sei se vocês conhecem, mas boa parte aqui são startups. Startups, empresas júniores, tem empresa grande também, né, o CPQD, mas a grande maioria são startups. O laboratório ele fica em Campinas, fica numa localização estratégica, está aqui embaixo, né, o símbolo aqui, ele fica de carro a menos de 10 minutos da Unicamp, da PUC dá para ir a pé, ali em cima tem o parque de tecnologia, né, de alta tecnologia, onde fica o CPQD, a CIT e a Matera. Então, num raio ali de 5, 10 minutos de carro, você pega, né, não só aqui, pega o Eldorado, Instituto Eldorado, Samsung e tudo mais. Tá? Então, a gente procurou aproveitar essa vocação de Campinas, né, e ficar realmente num ponto bem próximo ali do coração de pesquisa e tecnologia da cidade. Como é que funciona? O TEM ele é dividido em dois espaços, duas áreas. O espaço aberto e o espaço, a área fechada, privada, né? Então, tudo que acontece no laboratório, naquele local que eu mostrei perto da Unicamp, são iniciativas do espaço aberto. Então, lá a gente coloca os desafios. Ou um desafio aberto, que dura 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou um hackathon, normalmente é um final de semana, treinamentos, tudo isso é feito de forma aberta. Não tem aqui preocupação com confidencialidade, propriedade intelectual, enfim, aqui é um trabalho feito de colaboração, em colaboração, né? Então, compartilhação e colaboração, compartilhamento e colaboração. E como é que funciona? Como é que isso gera negócio, então, se tudo ali é aberto? Na verdade, existe o conceito da área privada. Então, quando a gente percebe, as empresas que estão patrocinando, a CIT, a Matera, a Ícaro, a Abaita, percebem soluções interessantes acontecendo aqui, que resolvem problemas reais, que a gente levou para o laboratório, para a rede, a gente vai conversar com a equipe, com a startup, às vezes são alunos ainda, né, não montaram uma startup, e a gente vai buscar um acordo para desenvolver aquele produto, aquele protótipo, na verdade, que surgiu na área aberta, né, aquela prova de conceito, num produto que a gente possa oferecer para o mercado. Então, existe uma transição, né, desse espaço aberto para um espaço, para uma área privada, que basicamente aí virou algo corporativo, né? Como é que funciona essa transição? Depende, a gente no início tentou pensar, vai ser royalties, vai ser licenciamento, vai ser equity, e a gente chegou à conclusão, cada caso é um caso. Então, cada situação que a gente vê uma proposta interessante, vai depender se a startup já existe, se a startup já tem tração, se é um grupo de alunos, e aí a negociação ela vai ser diferente. O que a gente se preocupa muito, e isso é uma preocupação que eu acho que as startups também têm, é de buscar sempre uma relação ganha-ganha, né? Quando a startup fala de se relacionar com uma grande empresa, sempre fica com o pé atrás, né? Vão roubar a minha ideia, ou estão pensando em contratar mão de obra barata. Então, a gente tenta garantir que seja um relacionamento ganha-ganha para dar sustentação para isso aqui. Senão, não vai durar, né? A gente não vai ter massa crítica. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho da rede atualmente, a gente tem 35 empresas conectadas, não tem nenhum custo para se conectar na rede, então todas as empresas conectadas, elas recebem os avisos dos desafios, elas podem participar dos desafios, dos treinamentos, os treinamentos também são sem custo,
A gente tem mais de 500 pessoas físicas conectadas, né? Normalmente alunos de graduação, pós-graduação, pesquisadores, né? Os próprios funcionários das empresas da matéria da CIT não estão nessa conta aqui, né? Eles podem participar também do laboratório, não há restrição alguma, né? Como pessoas físicas, né? E a gente treinou mais de 200 pessoas. A gente começou em março do ano passado, então estamos para completar um ano. Tá? E, do ponto de vista desse cenário, né? Aberto e fechado, né? Aberto e privado, eu tenho um exemplo, né? A gente ainda está começando, mas eu tenho um exemplo já de um processo de transição bem recente. A matéria ela fez um hackathon no início de dezembro, né? Ela organizou um hackathon em virtude de uma necessidade de um cliente da matéria, uma grande empresa de logística. Então, a gente fez um hackathon de soluções de internet das coisas para o mercado de logística, mais especificamente para pagamento de frete, para pagamento do motorista, pagamento do combustível, né? A gente teve a participação de 10 equipes nesse hackathon, e dessas 10 equipes, 2 soluções elas despertaram o interesse da grande empresa. Essas 2 soluções foram desenvolvidas por grupos de alunos. Então, a gente agora está fazendo um trabalho de mentoring, de coaching, para, com esses alunos, estruturar um pouquinho o modelo de negócio, né, avançar um pouquinho no protótipo, para a gente chegar no cliente final da matéria e apresentar algo mais consistente, né, algo que, né, pelo menos tenha algumas hipóteses para a gente validar. Então, esse é um movimento que a gente vem tentando fazer. Tá? O próximo. Aqui estão os contatos, né? Tem a página do Facebook, e-mail, telefone, etc. Né? O que a gente está buscando? A gente quer ampliar a rede. A gente quer que mais startups se conectem à rede, né? Isso é muito importante. A gente quer que grandes empresas também se conectem à rede, participem dessa rede, né? Participe via uma coordenadora, né? Uma das patrocinadoras da rede, caso não queira participar diretamente, né? A gente quer se conectar a outras redes, a gente não quer ficar isolado, né? Quem sabe a gente se conecta à rede aqui do próprio 100 Open, né? É uma possibilidade. E, quem sabe, novos coordenadores. A gente pensa em replicar no futuro esse modelo que a gente está fazendo em Campinas em outras cidades, porque ele tem uma característica geográfica, né? Ali a gente aproveita essa vantagem geográfica de Campinas, mas, obviamente, existem outras cidades que a gente poderia ampliar, né, essa rede, ter outros pontos de conexão do TEM. Então, também, se alguém tiver interesse, quiser conversar com a gente precisa de parceiros. A gente não vai, né, a matéria ela fica em Campinas, São Paulo, Rio, né, ela não tem uma filial em Minas, no Nordeste. Então, se tiver alguém interessado, a gente pode compartilhar a experiência e tentar replicar esse modelo para outras cidades, para os outros locais e conseguir massa crítica. O que a gente quer aqui, desde o início, é gerar negócio. Né? Como é uma iniciativa privada, é um budget, né, que sai das áreas normalmente de P&D, de inovação, a gente tem que mostrar resultado também. Então, tem essa pegada, né, tem esse ponto que a gente quer, de alguma forma, se diferenciar, às vezes, de outras iniciativas que têm um caráter mais de formação, de capacitação ou de amadurecimento do ecossistema. Né? A gente quer ajudar nisso também, a gente dá treinamento, dá curso, mas o nosso foco realmente mais de curto prazo, vamos dizer assim, no sentido de pegar problemas reais, dores que as empresas têm, que elas já resolvem de alguma maneira, mas não estão satisfeitas da maneira como elas resolvem hoje, e tentar achar alguma solução inovadora usando a internet das coisas, combinando startups, médias empresas, as coordenadoras, os parceiros, IBM, Amazon, enfim, né? E oferecer uma solução completa, uma solução eficaz para a grande empresa, para o cliente final. Muito obrigado. Estou à disposição aí para conversar depois.